Opa, e aí, beleza? Eu notei que tá tendo uma procura maior pelo vídeo de Made que eu gravei aqui no canal há uns tempos atrás. Por causa disso, eu decidi gravar um outro vídeo de Made, porque pelo visto a procura pela ferramenta tá aumentando. O Made é uma ferramenta de pipelines que veio para desbancar o Airflow. Pelo menos é o que o criador disse. Ele também trabalhou lá no Airbnb, mas vamos direto com a mão na massa aqui, sem enrolação, beleza? Se a gente vier aqui no link do GitHub aqui do Made, ele te dá algumas opções de instalação, beleza? Se você clicar aqui em install, ele vai te falar, ó, Docker Pull, Made AI, pip install, Made AI e o Conda install. Eu vou te falar, esquece esse negócio de pip install, Conda install aqui. Quando você instala um Made dessa forma, você fica sem algumas das funcionalidades da ferramenta. Então esquece isso aqui. Vamos direto aqui pro Docker Pull, Made AI, beleza? É só copiar aqui e jogar direto no seu terminal. E uma coisa importante, é preferível que você rode ele no WSL, caso você use o Windows. Ou roda direto no Linux, ou roda no WSL do Windows, porque ele não foi uma solução que foi feita para rodar no Windows, tá? Tem alguns problemas que você pode encontrar caso você tente rodar ele no Windows. Então, basicamente, é só você vir aqui no seu terminal e colar o comando docker pull made AI. Eu não vou fazer isso porque ele já está instalado aqui, demora um bocado para poder rodar, mas você pode fazer isso aí, beleza? Depois que terminar de baixar a imagem do Made, basta você rodar esse comando aqui no diretório que você quer salvar o seu projeto. Então você vai até um diretório, pega esse comando aqui, docker run, com os parâmetros aqui, e aí você vai colocar Made start e o nome do projeto, tá? No meu caso aqui, quando eu rodei eu coloquei teste alguma coisa, beleza? E aí é só você executar isso aqui no terminal, com o nome do projeto que você quer, e sucesso. Ele vai iniciar o Made depois de algum tempo, depois de alguns segundos, você pode acessar esse endereço aqui, localhost 2.6789, que é a porta do Made, beleza? E aí você vai ver essa interface do Made, que é uma interface toda bonitinha aqui de trabalhar. Show? Então, a gente pode aqui construir o nosso primeiro pipeline de dados, beleza? A gente pode vir aqui em New Pipeline, vir aqui em Data Integration, ele vai abrir aqui o diretório do Made, que é o Made Test, que é o diretório que é o nome do projeto que eu coloquei lá, tá? E ele tem essa organização de pastas aqui lá dentro. Quando você clicar em Integration, ele vai abrir essa telinha aqui para você. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar uma fonte de dados. Eu tenho aqui um SQL Server, tá? Que, inclusive, se você quer aprender a como rodar o SQL Server no Docker, tem aqui em algum lugar, clica aí, tem um vídeo que eu ensino a fazer isso, beleza? Então vamos aqui, colocar aqui source ms SQL, beleza? E aí você tá vendo aqui que ele tem uns parâmetros que tá com cadeadinho aqui, né? E quando você salva esse bloco, ele abre essa telinha aqui de configuração, tá? E aí a gente pode vir aqui e fazer a configuração do nosso SQL Server, que é a nossa fonte de dados, beleza? Então vamos lá. No SQL Server eu tenho aqui um banco de dados que é o banco de dados Source, e dentro desse banco de dados eu tenho a tabela de escolas do INEP de 2014, que é um dataset de dados públicos que qualquer pessoa pode baixar na internet. E eu quero fazer o meu pipeline de dados para poder integrar todos esses dados aqui para minha instância Postgres, para que eu possa utilizar o Postgres como data warehouse, por exemplo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui source. Aqui, como a gente instalou o Made dentro do imagem Docker, não dá para eu colocar localhost. Então, eu preciso pegar aqui o IP da minha máquina, que tá interno lá pro WSL. Se a sua distro do WSL for Ubuntu, que nem a minha, você pode vir aqui no seu terminal, digitar IPA pipe grep eth0, beleza? Aí você vai pegar a interface de IP que está visível para qualquer Docker que você rode dentro do WSL, beleza? Então eu vou copiar aqui esse IP, que pode mudar cada vez que eu reinicio o meu WSL, e eu vou voltar aqui e vou colocar aqui, tranquilo? Meu username é SA. E aí tem o lance do password. O password eu tanto posso colocar aqui, tá? Que é senha 123, e aqui o esquema eu vou colocar DBO. Vamos fazer o teste? Ó, tá conectando. Mas eu também posso vir aqui em secrets. Eu já tenho uma secret aqui, que é a secret do Postgres, mas eu posso adicionar uma secret pro SQL Server. Tudo isso aqui fica criptografado dentro do Made, tá? Então é legal de usar. Então eu vou colocar aqui ms pass. E aqui eu vou colocar a senha, né? Que é senha 123. Beleza? E aí, para salvar, a gente tem que dar um enter aqui. Depois que a gente salva, a gente não consegue ver, a não ser que você faça esse método aqui para poder ver qual é a sua senha, caso você esqueça. Então, aqui eu vou copiar aqui, ó, o meu mspass, que é a variável, tá? E eu também vou copiar aqui esse carinha aqui, que é o template de senha. Aí a gente vem aqui, cola o template de senha, e aqui dentro
é onde a gente vai colocar o nosso MS Pass. Beleza? Vamos fazer o teste? Aí, beleza, tá funcionando a conexão. E é assim que a gente configura as nossas conexões de forma mais segura aqui dentro do Made, tá? E aí a gente vem aqui agora, View and Select Streams. Aqui eu só tenho a tabela escolas do INEP, né? Então eu vou selecionar essa tabela, vou confirmar a minha seleção e ela vai vir para cá. E aqui eu tenho que selecionar o meu Replication Method. Se eu quero incrementar, eu vou ter que setar algumas coisas aqui. Então eu vou colocar aqui Full Table para esse caso, tá? E dependendo do banco de dados, ele te dá a opção também de log, que é basicamente a forma que o Made tem de fazer um CDC, né? Então a gente vem aqui para Full Table, seleciona aqui Update, né? Ou a gente pode colocar também Ignore, caso tenha algum conflito, aí vai do que você precisa. Aqui, se você quiser, você pode setar algumas configurações aqui no seu destino, né, para que a tabela que seja criada no destino já seja criada com algumas constraints. Como a gente está só fazendo uma carga de um lado para o outro, quando a gente faz esse lance de fazer uma espécie de landing, a gente geralmente não enforça nenhuma regra, né? Então, vou deixar do jeito que está aqui. Vou dar aqui um load sample, só para a gente visualizar aqui o dado. E aí o Made ele mostra aqui à direita esse data frame aqui, ó. E o legal do Made é que ele é bem visual, então se eu precisasse, por exemplo, fazer alguma visualização aqui para poder fazer uma validação de alguma coisa, eu poderia fazer. Não exatamente aqui, né, mas é possível fazer. Aqui a gente marca se a gente quer rodar isso aqui em paralelo. Eu não quero rodar em paralelo, então eu vou só seguir adiante. Aqui é o Transformer, que é onde ele dá opções aqui para você fazer alguma coisa com o seu dado. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui, por exemplo, a gente pode vir aqui e drop duplicates, né? Só como exemplo aqui, colocar aqui linhas duplicadas, beleza? Aí a gente salva esse bloco. E agora, se a gente vier aqui, ó, você pode ver que o Made ele já está construindo uma DAG aqui pra gente do que a gente está desenvolvendo. Isso aqui é muito legal, tá? Então ele já tá vindo aqui, ó, ele já meio que gerou um código aqui já preparado para poder pegar o dado daquele SQL Server e passar por aqui para poder tirar as linhas duplicadas desse data frame, tá? E agora que a gente precisa marcar um destino aqui, né? E aí a gente pode vir aqui no Destination e selecionar o nosso destino. Eu vou vir aqui no Postgres, tá? Então eu vou colocar aqui, sei lá, Landing Escolas ou algum nome que você queira dar aí. Na configuração aqui da minha fonte de dados, do meu destino de dados, ele fornece aqui as coisas que eu tenho que colocar para conectar no Postgres. Então, no banco de dados do Postgres, vamos ver aqui o que a gente tem, tá? Eu tenho aqui no meu Postgres um banco de dados teste e eu vou jogar esse dado aqui para dentro do esquema public, beleza? Então, eu vou colocar aqui teste, o host eu vou colocar o mesmo, password. Eu posso colocar aqui a secret, só que em vez de colocar isso aqui, eu vou colocar a secret do Postgres que eu criei aqui. E aí o esquema, eu vou colocar public, username, eu vou colocar Postgres. Vamos testar a conexão. Deu certo. E aqui eu vou marcar aqui que eu quero automaticamente adicionar novos campos. E eu quero, caso você queira desabilitar a checagem de tipos de coluna, eu vou deixar isso aqui desmarcado, tá? Agora, depois que a gente já construiu o nosso pipeline, que é isso aqui que a gente quer, a gente vai ter que vir aqui, ó, e adicionar uma trigger, que é para rodar esse pipeline, né? Para executar ele. Então a gente clica aqui em triggers e agora a gente vai criar uma nova trigger para esse cara. Então aqui, ó, a gente vai criar um agendamento escola INEP diário. E aí a gente vai executar aqui que a gente quer daily, tá? Mas tem várias opções aqui. Vou colocar daily. E aí isso aqui é bem interessante, Enable Landing Time, que ele vai adicionar uma coluna com o timestamp do momento que aconteceu aquela integração, tá? E você não precisa codar isso, que ele já faz isso automaticamente, né? Aqui eu não vou marcar nada, e aqui em tags eu posso colocar, por exemplo, aqui que isso que roda daily, por exemplo. Outra coisa que eu posso colocar aqui, que isso aqui é uma ingestion. O que mais? Eu posso colocar aqui que esse dado público, sei lá. E aí você pode colocar as tags que você quiser para facilitar depois para buscar os pipelines, fica mais fácil, né? E aí você pode configurar aqui, ó, um trigger SLA. Eu não acho que seja necessário agora. Acho que basicamente é isso que eu vou colocar. Vamos salvar aqui. Ele vai criar essa trigger e aí a gente tem que habilitar, né? Então vamos aqui, Enable Trigger. E aí a gente pode colocar aqui para rodar manualmente. Beleza, vamos ver se vai rodar, né? Eu não precisava ter clicado para rodar, que ele já ia rodar, né? Vamos cancelar isso aqui e vamos ficar só com o primeiro que está rodando aqui. E se a gente quiser ver os detalhes, a gente pode vir aqui, ó, logs.
e visualizar tudo que está acontecendo. Essa tela aqui do Made é bem interessante porque você pode filtrar aqui por tipo de log, ó. Aqui no Source SQL Server. Vamos ver aqui. Olha, já rodou tudo, aparentemente, né? Vamos ver aqui se ele já terminou as linhas duplicadas. Ó, ele tá fazendo de forma paginada. Tô vendo aqui, né? De 1000 em 1000 ele tá retirando as linhas duplicadas. Vamos ver aqui o landing escolas. Ainda não executou nada, né? Vamos voltar aqui para ver que status que ele tá. Aqui também a gente pode clicar aqui, ó, Back Runs. A gente pode ver como que isso está rodando. Tá vendo que ele abriu aqui um monte de jobzinho para poder executar isso. Ó, ele está ainda retirando as linhas duplicadas. Uma coisa legal aqui também é que a gente pode vir aqui, ó, em Syncs e visualizar como que está acontecendo, que status que está no momento. Então, aparentemente aqui a gente ainda está em 6% do pipeline inteiro executar, né? E aqui a gente pode clicar em logs de novo. Aí se você olhar aqui, ó, já foram inseridas 50 mil linhas. Vamos dar uma olhada aqui na base Postgres para ver como que tá isso. Dá um refresh aqui e tal, aqui escolas e NEP. Vamos ver aqui, já foi inserido aqui algumas linhas. Então se olhar aqui, os dados já estão aqui, né? Aqui dentro do Postgres. E era isso. Aqui eu só queria mostrar para vocês mais ou menos como o Made funciona, tá? Nesse primeiro pipeline. E era meio que isso que eu queria mostrar mesmo. Se você tem alguma pergunta específica sobre o Made, sobre a ferramenta, escreve aí no comentário que eu vou tentar responder. E eu tava pensando também em talvez gravar um mini curso aqui no YouTube dessas ferramentas novas e tal. Eu vejo que de vez em quando aparece algum bootcamp para poder mostrar ferramenta nova, por exemplo, DBT, esse tipo de ferramenta e tal. E eu acho que seria interessante deixar algum conteúdo, nem que seja bem básico assim, disponível para todo mundo poder começar, tá? E era isso, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com os coleguinhas, comenta alguma coisa aí qualquer aí nos comentários só para dar aquela engajada maneira e falou!